Olá, colegas! Dando continuidade ao estudo da teoria do órgão, neste bloco nós vamos abordar as classificações dos órgãos públicos. Vamos adotar aqui as classificações mais importantes, porque classificação tem para tudo quanto é gosto, e vamos dar preferência àquelas que, obviamente, são mais cobradas em prova de concurso público, como é o caso das classificações até hoje usadas, tão famosas classificações do grande e saudoso Elie Lopes Meireles. Então, em primeiro lugar, nós vamos abordar a classificação dos órgãos quanto à posição na estrutura estatal, que é uma classificação que leva em conta a hierarquia. Os órgãos que estão lá acima, os órgãos chamados de independentes, e os que estão lá abaixo, os órgãos que são chamados de subordinados. Então, dentro desse raciocínio, vamos trabalhar em cima das classificações. Então, em primeiro lugar, a ideia aqui é a classificação quanto à posição estatal. Em primeiro lugar, aparecem os órgãos independentes, que são aqueles órgãos que têm um altíssimo grau de autonomia, porque são os órgãos representativos dos próprios poderes de Estado, certo? Previsto na própria Constituição Federal, naquela divisão de Executivo, Legislativo e Judiciário. Não tem qualquer subordinação hierárquica ou funcional e se sujeitam apenas àqueles controles previstos no próprio texto constitucional, aqueles controles relativos aos freios e contrapesos. É claro que não há hierarquia entre esses poderes. Vejam que eles, por si só, são centros autônomos de competência e exercem essas competências sem qualquer subordinação, tanto como nós falamos hierárquica quanto funcional. Então, o que existe de controle são aqueles controles já previstos no texto constitucional que nós abordamos em aula passada, quando falamos dos checks and balances. A gente viu, claro que existe um controle do judiciário sobre o executivo, do executivo sobre o legislativo, dos outros poderes sobre o judiciário no tocante à indicação dos membros dos tribunais superiores. Bem, no final das contas, existem esses controles já previstos na Constituição, mas não há hierarquia administrativa e hierarquia funcional entre esses órgãos. São órgãos independentes. Dentro desses órgãos, entre eles, claro, quando eu falo do Executivo, eu estou falando tanto da Presidência da República, quanto das governadorias de Estado, quanto das prefeituras municipais. Estou falando dos legislativos, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, da Câmara Legislativa do DF. Bem, em cada uma das esferas, os órgãos representativos da cúpula do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Claro que existem órgãos com igual autonomia, igual liberdade, que podem, portanto, serem considerados também órgãos independentes. E eu estou me referindo àqueles que formalmente não estão na estrutura de nenhum dos poderes, mas que também com eles não guardam qualquer tipo de hierarquia. Atuam com o mesmo grau de independência. Me refiro aos tribunais de contas, me refiro ao Ministério Público. São instituições que também têm esse mesmo grau de autonomia. São todos considerados, portanto, órgãos independentes, ok? Bem, e alguns até incluem hoje em dia a Defensoria Pública pela autonomia que ganhou mais recentemente. Abaixo imediatamente dos órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos. A denominação já mostra também um alto grau de autonomia, mas só que eles estão imediatamente abaixo dos órgãos chamados de independentes, estão subordinados a tais órgãos. Vejam que os órgãos independentes não têm subordinação com nenhum outro. Existe o controle dos checks and balances, dos freios e contrapesos, mas hierarquia não. Já com relação aos órgãos autônomos, apesar do alto grau de autonomia, a ampla autonomia administrativa, financeira, técnica, eles são órgãos diretivos, mas estão abaixo dos órgãos considerados independentes. Então, por exemplo, no âmbito do poder Executivo Federal, se você pega imediatamente abaixo da chefia do Executivo, você tem os diversos ministérios, você tem a Advocacia Geral da União. São órgãos que têm um grau de autonomia elevado, mas não podem ser chamados de independentes porque eles dependem, sim, da chefia do Executivo. Os ministros, todos eles, assim como o Advogado-Geral da União, estão subordinados à Presidência da República. Da mesma forma acontece nos estados e nos municípios relativamente às secretarias que estão subordinadas ao chefe do Executivo. Tem alto grau de autonomia, mas não podem ser considerados independentes porque dependem de quem está imediatamente acima, dependem da chefia do Poder Executivo. Bem, logo abaixo dos órgãos autônomos existem os órgãos superiores, vejam, são superiores, mas não são
supremos não são independentes nem são autônomos. Têm poder de direção, controle, poder de decisão, mas se subordinam aos órgãos autônomos, como algumas procuradorias, coordenadorias, inspetorias, aí é da maneira como a estruturação é feita. Você tem, por exemplo, dentro do Ministério da Justiça, você tem o Ministério da Justiça, claro, como todo ministério, um órgão autônomo, mas tem um órgão superior que está dentro do Ministério da Justiça e ele subordina a famosa Polícia Federal, né, o Departamento de Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, estão dentro do Ministério da Justiça, são órgãos superiores porque tem um poder decisório e de coordenação bastante importante, mas estão subordinados aos órgãos autônomos. Vejam aí, chefia do Executivo, Presidência da República, você tem um órgão independente, abaixo dele você tem o Ministério da Justiça, que é um órgão autônomo, abaixo dele você tem o Departamento de Polícia Federal, que é um órgão superior, certo? Tem superioridade sobre as diversas divisões internas da Polícia Federal, mas não pode ser chamado de um órgão autônomo, nem sequer, claro, sequer de um órgão autônomo, quanto mais de um órgão independente. E logo abaixo, os órgãos subalternos, com pouquíssimo poder de decisão, funções basicamente executivas, certo? E que lidam com, por exemplo, material, de portaria, pessoal, são atribuições de mera execução, nenhuma atribuição praticamente decisória. Baixíssimo grau de poder decisório que esses órgãos têm. Então aqui é uma classificação quanto à posição estatal, tem a ver com poder, tem a ver com hierarquia. Uma outra classificação é quanto à estrutura. Você tem os órgãos simples e os órgãos unitários. É muito importante que a gente não classifique essa estrutura pela quantidade de agente. O órgão simples não é aquele que tem só um agente lotado. O órgão simples é aquele que não tem subdivisões internas. Por exemplo, quando você fala da seção de protocolo, se não há nenhuma divisão interna, você tem um órgão simples. Já o órgão composto, ele tem outros órgãos dentro dele. Tem mais órgãos na sua estrutura. Vejam só, eu falei para vocês que o Ministério da Justiça tem dentro vários órgãos. Citei os dois mais famosos, talvez, o Ministério, o Departamento de Polícia Federal e o da Polícia Rodoviária Federal. Você tem órgãos dentro da estrutura de um ministério. Então o Ministério da Justiça é, portanto, um órgão composto, porque dentro dele existem outros órgãos incrustados, certo? Já quando você pega o setor lá de protocolo sem nenhuma divisão interna, você tem um órgão simples. Cuidado, o setor de protocolo pode ter vários servidores trabalhando. O órgão não se torna composto por conta disso. Ele continua simples porque não há outras divisões orgânicas dentro daquela sua estrutura. Uma classificação semelhante, mas aqui é quanto à atuação funcional, não é mais quanto à estrutura, você tem os órgãos singulares e os órgãos colegiados. Aqui o que vai diferenciar um do outro não é a divisão ou não em órgãos. A divisão ou não em órgãos é uma questão de estrutura, conforme nós falamos. A questão aqui é quanto aos centros de competência. Quem tem a competência para tomar decisões ali dentro? Se a gente fala em um único agente, quem é que decide ali dentro, de quem é o poder decisório, você tem um órgão singular ou unipessoal. Por exemplo, se você tem a presidência da República, você tem a criatura que está lá, o presidente da República, é o único centro de decisão. Pode ter vários auxiliares que vão lhe dar subsídios para tomar suas decisões. É como a gente falar de um juiz. Um juiz singular, ele decide sozinho. Ele pode ter dezenas de assessores, pode ter uma secretaria trabalhando intensamente, um monte de servidores que trabalham por ali, mas a decisão é do juiz. É um juízo singular, juízo monocrático, juízo unipessoal. Agora comparem com um tribunal. No tribunal você tem vários julgadores. Você tem vários desembargadores, por exemplo, no Tribunal de Justiça. Eu dei o exemplo do tribunal e do juiz, que fica mais fácil de entender, mas a gente aqui não está falando principalmente da função julgadora, né? A gente está falando da função administrativa. Então, vamos imaginar o tribunal exercendo atribuições administrativas. Há certas atribuições administrativas que são decididas pelo próprio tribunal plenário, né? Ou pelo órgão especial do tribunal.
mesmo se tratando de uma questão que não é de julgamento de processo jurisdicional. Às vezes, na estrutura, no regimento interno de um tribunal, se prevê que o sujeito que pediu uma aposentadoria foi negada por determinado órgão, ele pode recorrer até o plenário. Então, quando aquele plenário julga a atribuição administrativa, está julgando como um órgão colegiado ou pluripessoal. Dando o exemplo fora do Poder Judiciário, eu citei para vocês o caso de uma presidência da República, chefia do Executivo decidindo sozinho. Eu poderia citar um exemplo bem conhecido hoje também como órgão colegiado. O exemplo do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o tribunal julgador de matéria administrativa no âmbito federal, né? O Tribunal Administrativo da Receita Federal, digamos assim, ou do Ministério da Fazenda. São vários julgadores. Aliás, esses órgãos que têm o nome de conselho, quando você tem conselheiros, quando a decisão vai ser tomada por voto, são todos órgãos colegiados. A característica essencial do órgão colegiado é essa. Várias pessoas têm função decisória e a decisão é tomada por voto. É um órgão colegiado, é um órgão pluripessoal. Não é um órgão unipessoal, um órgão monocrático em que uma pessoa só decide. Cuidado, no judiciário é mais fácil de ver, mas na via administrativa basta você olhar. Quem tem o poder de decidir nesse órgão, se é uma pessoa só, você tem um órgão unipessoal. Se é um conjunto de pessoas que vão votar para se chegar a determinada conclusão, você tem um órgão pluripessoal ou um órgão colegiado. Muito bem, vista essa classificação. Já quanto à esfera de ação, nós temos órgãos centrais e órgãos locais. O órgão central, ele tem competência para implementar suas decisões em todo o território da entidade a qual ele pertence. Então, se é um órgão federal, ele tem suas decisões implementadas em todo o território nacional, válidas para todo o território nacional, aplicáveis a todo o território nacional. Se é um órgão estadual, a todo o território do estado, se é um órgão municipal, a todo o território do município, se é um órgão do DF, a todo o território distrital. Vejam que um ministério na esfera federal toma decisões que serão implementadas em todo o território nacional. Quando o Ministério da Educação resolve mudar parâmetros lá para o ensino médio, ele vai tomar essa decisão e essa decisão vai ser aplicada a todo o território nacional. O que é diferente, por exemplo, de uma delegacia que tem atuação só em determinado município. É um órgão local. Certo? Então, quando você tem um órgão que atua só em determinada parcela do território da entidade a que aquele órgão pertence, né? Você está diante de um órgão local. Definição, aliás, ou classificação bastante simples de ser entendida. Por fim, nós temos uma classificação quanto às funções exercidas. Essa classificação aqui é do Celso Antônio Bandeira de Mello. Você tem os órgãos ativos, que são os órgãos que trazem tomadas de decisão estatal, quer cumprir determinados fins públicos, ele toma determinada decisão. Temos órgãos de controle que controlam, fiscalizam e controlam a atividade de outros órgãos. Então você tem, por exemplo, a Controladoria Geral da União, que foi transformada em Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Você tem um órgão que controla, fiscaliza a atuação de outros órgãos. Órgãos consultivos são órgãos de aconselhamento. Você consulta o órgão para que ele expressa, por exemplo, determinado parecer, para que você, diante daquele parecer de pessoas que, ao menos na teoria, conhecem aquela matéria, você tome determinada decisão. É muito comum isso, por exemplo, uma procuradoria consultiva. Você consulta a procuradoria para que ela emita uma opinião jurídica sobre aquele tema. É um órgão meramente consultivo. Além disso, você tem órgãos verificadores. Parecem com órgãos consultivos, mas o órgão consultivo emite opinião, ele aconselha. Já o órgão verificador, como o próprio nome diz, ele afere, ele verifica determinado fato, não é apenas uma opinião, ele atesta determinado fato. Como, por exemplo, o órgão que faz uma perícia ou faz uma medição. Esse órgão é um órgão que tem uma função não meramente consultiva, não meramente de aconselhamento, mas uma função verificadora. E existem os órgãos contenciosos, que, como o próprio nome diz, né, eles julgam, ou pelo menos decidem determinados conflitos, né? Contencioso tem a ver com os conflitos administrativos. Então, por exemplo, você sofreu uma multa de trânsito, você
fez uma impugnação destinada a um órgão julgador, uma junta, por exemplo, que vai julgar aquele seu recurso administrativo. É um órgão contencioso, não é um órgão que, por exemplo, emite uma opinião, não é um órgão que executa determinada decisão, é um órgão que decide determinada controvérsia. Então essas aqui são quantas funções exercidas, uma classificação de grande relevância prática, ok? Bem, vamos falar agora de algo que tem grande importância no estudo do direito administrativo, que é o exercício da atividade administrativa de maneira centralizada ou descentralizada. A rigor, nós já explicamos isso daqui quando falamos da teoria do órgão. Só que agora a gente vai detalhar mais, cada vez mais trazendo novos conceitos, novas terminologias que a gente vai utilizar no transcorrer do curso e certamente vocês vão utilizar nas provas de concurso público. Eu falei para vocês que uma pessoa jurídica, ela pode ser dividida em órgãos e frequentemente é. Né? A gente sabe que nessa hipótese a pessoa jurídica continua sendo exclusivamente a detentora de direitos e a que tem possibilidade de contrair obrigações. Os órgãos em que se divide a pessoa jurídica, esses órgãos não têm personalidade jurídica, portanto não têm vontade própria, não exercem direitos em nome próprio, não contrai obrigações em nome próprio. Muito bem, tudo isso aí já foi comentado. Quando a pessoa jurídica se divide em órgãos, nós vamos ter o que a doutrina chama de desconcentração. Desconcentração ocorre dentro da mesma pessoa jurídica. Só que, como é a mesma pessoa, o centro, considere centro de competências como uma pessoa. O centro de competências é o mesmo. Então a atividade ainda é centralizada. Muito cuidado com esse conceito, porque neste ponto muitas pessoas se atrapalham. Porque quando você tem aquele chefe, já ouviu falar do chefe centralizador? Um cara que quer decidir tudo, que está assoberbado, cheio de trabalho. Aí alguém chega para ele, rapaz, para você conseguir viver tranquilamente, viver em paz, é melhor que você descentralize. Então essa expressão é bastante utilizada na prática, só que aqui a gente tem que tomar cuidado, porque descentralizar significa tirar aquela atribuição e colocá-la nas mãos de uma outra pessoa jurídica. Se você é chefe, tem 3 órgãos que lhe são subordinados e você divide suas atribuições entre os 3 órgãos, isso não é descentralizar, porque você ainda está na mesma pessoa jurídica, você ainda está dentro do mesmo centro de competências. Isso é apenas desconcentrar. Então desconcentrar é menos do que descentralizar. Desconcentrar é dividir as atribuições entre órgãos da mesma pessoa. Da presidência da República ao mais subalterno dos órgãos da União, tudo é a mesma pessoa jurídica e tudo será meramente desconcentração. Então saiu da presidência, dividiu atribuições entre o Ministério da Justiça, o da Saúde, o da Agricultura, o da Cultura, o da Educação, o da Fazenda. Tudo isso é desconcentração. Nada é descentralização, porque tudo mesma pessoa jurídica. Dividiu atribuições do Ministério da Justiça entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e por aí vai. Dividiu atribuições do Ministério da Fazenda entre Receita Federal, Secretaria de Patrimônio da União e por aí vai. Tudo isso é desconcentração. Agora, lembra da história da mão da família Adams? No momento em que se criou o INSS, INSS já é uma pessoa, né? É uma pessoa jurídica, é uma autarquia. Então, quando a União editou uma lei, criou uma autarquia, criou uma outra pessoa jurídica. Quando atribuiu para esta pessoa jurídica competências relativas à Seguridade Social, isso foi uma descentralização, porque mudou o centro de competência. Então, transferir atribuições para entidades, isso é descentralização. Dividir atribuições entre órgãos, isto é desconcentração. E aqui tem que tomar o cuidado de não usar a terminologia do dia a dia, em que a gente chama de descentralização,
qualquer repartição de competências. Aqui, repartição de competência entre órgãos é desconcentrar. Repartição de competência entre outras pessoas, entre pessoas jurídicas, é descentralizar. É essa a ideia que tem que ser utilizada. Então, quando a gente fala de exercício centralizado de atividade administrativa, significa que é dentro da mesma pessoa. Pode até dividir em órgãos, mas se não vai para outra pessoa jurídica, você tem exercício centralizado de atividade administrativa. Quando se fala em descentralizar é porque vai para outras pessoas jurídicas o exercício dessas atividades, ok? Agora, formas de exercício de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Dentro da mesma pessoa jurídica, só tem duas alternativas. Ou você divide as atribuições entre órgãos, que é desconcentração, ou você mantém as atribuições só numa pessoa sem divisão de órgãos, que é uma concentração. Esse primeiro modelo é um modelo raríssimo. É muito raro, é quase impossível imaginar você manter todas as atribuições de uma pessoa jurídica dentro ou para um órgão só. Nas estruturas administrativas de hoje em dia é quase impossível verificar um caso como esse. Sempre há pelo menos uma pequena divisão orgânica, certo? Mas ao menos na teoria nós podemos imaginar o seguinte: se uma entidade não se dividir em qualquer órgão, se é tudo naquele mesmo bolão ali, você tem um exercício centralizado, que está na mesma pessoa, né? Mas com concentração. Concentra-se tudo no mesmo órgão. Pode até ter várias pessoas físicas, vários agentes ali dentro. Mas se aquela instituição não é dividida em órgãos, não tem nem organograma, é só aquele que eu vejo, organograma, os vários órgãos. Se é só um grupo, você tem uma concentração. Se você fizer qualquer pequena divisão em órgãos, você já tem uma desconcentração, mas isso ainda tudo é dentro da mesma pessoa jurídica, então tudo é centralizado, ok? Vamos adiante. Combinação de fenômenos. Aqui bastante simples, né? 4 possibilidades. Em primeiro lugar, centralização concentrada. Seria você ter uma entidade que não cria nenhuma outra, não passa nenhuma de suas competências para uma outra pessoa jurídica e não se divide em órgãos. Um fenômeno visto apenas na teoria, né? Mas dá para imaginar uma entidade que funcionasse assim. Ok? Sem qualquer divisão, nem legislativo, executivo, judiciário poderia existir, porque aí já seriam órgãos. Seria não dividir em nada. Não haveria atribuição para outras pessoas, ficariam tudo aqui no mesmo grupo, nem para outros, nem divisão em órgãos. Agora, centralização desconcentrada, aqui já é uma coisa bastante possível. Você pode imaginar uma entidade única, por exemplo, num estado que não é sequer estado federado, o estado de Portugal, por exemplo, que não é uma federação, você dividir em órgãos, legislativo, executivo, judiciário, tudo dividido em órgãos, mas não criar nenhuma entidade de administração indireta, nada. Isso seria plenamente possível, apesar que normalmente são criadas entidades de administração indireta. Mas você não tiver essa criação de entidade da administração indireta, ficar tudo nas mãos de uma mesma pessoa, você tem uma centralização desconcentrada, porque você dividiu em órgãos. Descentralização concentrada seria você criar várias pessoas, mais uma pessoa jurídica, e não se dividir em órgãos. Então você teria uma descentralização concentrada. E descentralização desconcentrada é o que é mais comum. A União Federal, por exemplo, descentraliza ao criar o INSS e desconcentra ao dividir suas atribuições entre seus órgãos. Então seria uma descentralização desconcentrada. Inclusive o próprio INSS tem uma desconcentração, porque dentro dele há uma divisão em órgãos, ok? Então esses fenômenos são todos possíveis diante da combinação dos fenômenos que acabamos de citar. Bem, modalidade de descentralização, aqui eu estou apontando a autora, que é Maria Silva Zanella de Pietro, né, que é mais utilizada para falar dessas modalidades. Em primeiro lugar, se fala de uma descentralização territorial ou geográfica, quando você cria entidades para exercer certas atribuições. Lembra de quando eu falei do Estado Federado? Eu disse que no Estado Federado nós temos uma descentralização territorial do poder político. Eu falei para vocês que já havia de cara uma divisão entre entidades.
União, Estados, DF, municípios, tendo o DF, os estados, os municípios, se caracterizado como entidades regionais, no caso dos estados e DF, ou locais, no caso dos municípios. Bem, esse é um exemplo para você começar a entender o que seria uma descentralização territorial. Só que aqui a gente está falando em descentralização territorial no âmbito administrativo. No caso da descentralização vista no Pacto Federativo, União, Estado, DF, Município, isso é uma descentralização política, porque cada um desses entes criados é um ente político. No caso da descentralização administrativa, a gente vai falar de criação de autonomias administrativas tão somente, o que não é muito comum no Estado Federal. No Brasil a gente já teve, e pode até voltar a ter, que seriam os territórios federais. Lembra que, por exemplo, Fernando de Noronha era um território federal. Nós temos os ex-territórios se transformaram em estados. Então a ideia básica, pessoal, é a gente lembrar do seguinte: um ente, ele poderia criar outros entes, entidades que teriam autonomia administrativa, não seria autonomia política, se fosse autonomia política a gente iria estudar em direito constitucional, seria aquela autonomia do Pacto Federativo que nós citamos na aula passada, seria a autonomia que dá o poder de legislar, isso é uma coisa, mas quando você dá autonomia administrativa, seria a determinada região ter uma autonomia administrativa, mas não ter uma autonomia política, não iria legislar, que é como existia no Brasil o caso dos territórios, conforme citado pela Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, a autonomia com descentralização territorial seria basicamente desse tipo. Agora, o que é bem mais comum no Brasil, a descentralização por serviços, que também chamam de descentralização funcional ou descentralização técnica, que é você criar novos centros de competência, novas pessoas jurídicas que vão ter atividades específicas. Você atribui para essas entidades a titularidade e a execução de certas competências administrativas. Então, quando foi criado o INSS, você atribuía ao INSS competências na área de Seguridade Social, uma entidade com competências nessa área. Quando você criou o IPHAN, que foi citado no vídeo anteriormente, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, você criou uma autarquia que tem competências em certa área, na proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional. Quando você criou o Banco do Brasil, você atribuiu certas competências para o Banco do Brasil, mas em certo setor, no setor bancário. Então você está fazendo descentralização por serviço, ok? Descentralização por serviço, ou descentralização funcional ou técnica. E existe também a descentralização por colaboração, que é aquela em que você faz um contrato administrativo com entidades que sequer pertencem à administração pública. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque vejam só, eu falei que no conceito de descentralização está a ideia de você passar certas competências para serem exercidas por outra pessoa jurídica. Os exemplos que eu citei até agora foram exemplos em que a outra pessoa jurídica que vai receber essas competências é uma pessoa jurídica criada pelo próprio Estado. Eu falei do Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista que recebeu certas competências. Eu falei do INSS e do IPHAN, duas autarquias que receberam do poder público certas competências. Todos integram a administração indireta do poder público. Estou sempre dando exemplo com autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, que são os 4 entes que compõem a administração indireta. Vou falar ainda dos consórcios públicos, mas vocês vão ver que consórcios públicos não é uma novidade tão grande assim. Estamos nos referindo basicamente aos 4 entes da administração indireta. Só que o conceito de descentralização é criar ou atribuir uma determinada competência a uma outra pessoa jurídica. Não faz parte desse conceito a necessidade de que essa outra pessoa jurídica tenha sido criada pelo próprio poder público, pelo próprio ente estatal. Normalmente, quando se fala em prova de descentralização sem especificar, se está falando dessa descentralização típica, por serviço que a gente comentou agora há pouco. Entretanto, quando você pega um serviço que é um serviço público, por definição, e atribui para um particular fazer mediante um contrato, você também está descentralizando. Tomem muito cuidado com isso.
O conceito de descentralização significa retirar essa competência do âmbito da pessoa jurídica de direito público política e passar para uma outra pessoa. Os exemplos citados, repito, são mais de pessoas jurídicas criadas pelo poder público. Mas se for para particular, também é descentralização. E aí entram aquelas modalidades contratuais de delegação de serviço público. Quando a gente fala de telecomunicações no Brasil hoje, você tem várias empresas que prestam serviço de telecomunicações. Você tem Oi, Vivo e por aí se vai. Essas empresas, elas recebem uma competência mediante um contrato de concessão. Isso é uma descentralização que a doutrina diz que é por cooperação. Vejam aqui, ó, cooperação ou colaboração. São particulares em colaboração com o poder público. Eles não se transformam em entidades estatais. Claro que uma empresa de comunicações não faz parte da estrutura estatal, mas prestam um serviço público por delegação do poder público, então há uma descentralização. Afinal de contas, são outras pessoas jurídicas que estão atuando aqui. Então isso aqui existe uma modalidade contratual de descentralização. Esse mesmo raciocínio é visto pelo Elie Lopes Meireles, né? Ou era visto, uma vez que o grande Elie faleceu, mas a doutrina continua evoluindo, com uma outra terminologia, para falar da descentralização por outorga e por delegação. Aqui na descentralização por outorga, a lei cria ou autoriza a criação de entidades da administração indireta. Como nós vamos estudar, a administração indireta é composta pelas quatro entidades: a empresa pública, sociedade de economia mista, fundação e autarquia. Então essa descentralização por outorga, o poder público repassa a atribuição de atuar em determinada área, então a descentralização por serviços, uma descentralização técnica para uma entidade que o poder público ele mesmo criou, isso é outorga. Já a delegação, na terminologia adotada pelo Elie, é como nós citamos para particular, é o que a doutrina chamou de, a Maria Silva chamou de delegação por colaboração. Então vejam, voltemos para a lousa, há uma coincidência entre esses conceitos. A ideia básica é que voltemos aqui, o que Maria Silvia chamou de descentralização por serviços, aqui esse item D, foi o que Elie Lopes Meireles chamou de delegação por outorga. Então, por serviços, descentralização por serviços, é o que Elie Lopes Meireles chama de... Estou tentando aqui, agora sim. Descentralização por serviço é o que Elie Lopes Meireles chama de outorga. Já a descentralização por colaboração é o que Elie Lopes Meireles chama de delegação. Ok? As duas terminologias são bastante utilizadas em prova. Ok? Bem, dentro desse contexto, a gente pode agora estar pronto para trazer uma das principais definições do direito administrativo, que é a administração direta versus a administração indireta. Quando se fala em administração direta, você tem órgãos integrantes da estrutura das pessoas federativas, as pessoas políticas, que são aquelas que legislam, né? Pessoas políticas que são quais? União, estados, DF e municípios. Então, a administração direta, órgãos integrantes da estrutura das pessoas federativas, que exercem atividade administrativa de forma centralizada, ou seja, dentro da mesma pessoa jurídica, ok? E isso é administração indireta. Vejam, uma definição que fala que a administração indireta é composta pelos órgãos e entidades já está errada. Porque a administração direta tem órgãos de uma entidade, de um ente, que é o ente político. Então, na administração direta, você tem legislativo, executivo, judiciário e sai dividindo esses órgãos aí. Tá? Normalmente a gente fala mais do executivo porque é o poder administrativo por excelência. É o poder administrativo típico. Mas dentro do judiciário e dentro do legislativo também há exercício de atividade administrativa e a gente vai falar que essa atividade é centralizada porque está dentro da mesma pessoa jurídica. Portanto, é uma administração direta. A administração direta, portanto, é a mesma coisa que, vamos para a lousa, a administração direta é a administração centralizada. Ok? Direta ou centralizada. O oposto aqui é administração indireta, ou vou já colocar outro
significado, né? Descentralizada, administração direta ou centralizada. A administração indireta ou descentralizada são pessoas jurídicas criadas pelos entes federados, vinculadas às respectivas administrações diretas, cujo objetivo é exercer a função administrativa de forma descentralizada. Vejam que na administração direta está dentro do mesmo centro de competência, na mesma pessoa jurídica. Na administração indireta, quando você passa para outras pessoas jurídicas, você tem uma descentralização. Raciocinem pessoas jurídicas como sendo centros de competência. Quando a pessoa jurídica política cria outras pessoas, ela criou outros centros de competência. Então você tem descentralização, ok? Agora, atenção para um aspecto que pode atrapalhar muita gente, porque essa terminologia não é tão perfeita assim. Cuidado, porque quando nós tratamos da descentralização, nós vimos que existe uma descentralização também por colaboração, na terminologia da Maria Silvia Zanella de Pietro, que é o que o Elie Lopes Meireles chama de descentralização por delegação, que é quando você passa aquelas competências para pessoas jurídicas de direito privado que não integram a administração. É nesse ponto que residem concessão, permissão, autorização, que são institutos que nós vamos estudar mais à frente. Isso continua sendo descentralização. Contudo, não é administração indireta. Pelo simples fato de que essas entidades da iniciativa privada, que são concessionárias, delegatárias ou autorizatárias, elas não integram a administração pública. Cuidado, é descentralização, mas não é administração descentralizada. Porque na descentralização, o poder público transfere para outra pessoa determinadas atribuições, para outra pessoa jurídica. Se esta pessoa jurídica faz parte da administração pública, essa outra pessoa jurídica está na administração indireta. Ok? Administração descentralizada. Se essa outra pessoa jurídica é um particular que fez um contrato com o poder público, esta pessoa jurídica é uma pessoa descentralizada também, mas não é administração pública. Então você não pode chamar de administração descentralizada, porque não é administração, repito. Não pode chamar de administração indireta, porque não é administração. Então quando a gente fala da Vale do Rio Doce, que atualmente o nome é só Vale, a Vale, como não mais faz parte da estrutura brasileira, você não pode chamar de administração descentralizada, certo? Quando a gente fala de qualquer entidade privada que preste um serviço público, como é o caso das empresas de telecomunicações ou de algumas empresas do setor elétrico que são privatizadas, você tem uma descentralização sim, uma descentralização por colaboração, no dizer da Maria Silvia, uma descentralização por delegação, no dizer do Elie Lopes Meireles, mas não é administração pública, porque aqui, a administração indireta, você tem pessoas jurídicas criadas pelos entes federados, o que exclui, desculpem, aquelas pessoas jurídicas privadas, certo? Que são criadas pelos particulares ou que foram privatizadas, vinculadas às respectivas administrações diretas, cujo objetivo é exercer a função administrativa de forma descentralizada. E uma observação muito importante que a gente vai usar sempre aqui: a vinculação à administração direta vai sempre existir, mas ela não significa tecnicamente subordinação. Vinculação é vinculação técnica, finalística, para evitar que a entidade fuja das suas finalidades essenciais. Mas não há subordinação. Por exemplo, o presidente do Banco Central do Brasil é presidente de uma autarquia. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, é uma pessoa diferente da pessoa União. O prédio do Banco Central é prédio do Banco Central, pertence ao Banco Central. O Banco Central não é órgão do governo federal, é uma entidade. Só que, perceba uma matéria com que o Banco Central lida. É uma matéria que tem muito a ver com a matéria fazendária, com a qual o Ministério da Fazenda lida. De vez em quando você vê conversa, ministro da Fazenda, presidente do Banco Central. Muitas vezes viajam juntos, inclusive. Muita gente acha que o presidente do Banco Central está subordinado ao ministro da Fazenda ou subordinado à presidência da República. Só que, tecnicamente, essa subordinação não existe. Ou hierarquicamente, melhor dizendo, essa subordinação não existe. São entidades, não há, e aí guardem, não há hierarquia entre pessoas jurídicas. O Banco Central não está subordinado à União. Tem muita gente que acha, porque, vou falar baixo aqui para ninguém escutar,
Na prática tá. Por que na prática tá? Porque quando o presidente do Banco Central faz uma besteira, o presidente da República bota ele na rua. Então o cara que sabe que a caneta que está lá em cima pode botá-lo na rua, ele se sente subordinado. O presidente diz, faça isso. Se o cara do Banco Central não fizer, vai para a rua. Aí você diz, Ricardo, isso é subordinação. Não é. Sabe por que não é? Porque se o presidente mandar e o cara do Banco Central dizer, não faço, o presidente pode botar na rua, mas o cara sai com a ficha limpinha. Ele não sai com tendo cometido o ilícito da insubordinação grave. Nem é insubordinação, porque ele não é subordinado. Ele não é subordinado. O presidente da República não tem poder de mando técnico sobre ele. Então é aquela história, né? Eu não sou subordinado a Zé, mas Zé pode me botar na rua. Se eu quero manter meu emprego, quando o Zé mandar, eu faço, né? Por isso que muitos defendem, quando algum candidato, vocês lembram na eleição presidencial passada, houve essa discussão, né? Quando um candidato diz, vou dar autonomia ao Banco Central, na realidade, teoricamente, o Banco Central tem autonomia. Mas a autonomia maior seria o quê? Dar um mandato ao presidente do Banco Central, dizer o presidente da República entrou, foi eleito, não pode tirar o presidente do Banco Central. Aí quando não pode tirar, você tem autonomia de verdade. Como aconteceu com a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicações, vocês devem lembrar que quando o presidente da República, Michel Temer, assumiu, ele tentou botar na rua o presidente da Empresa Brasileira de Comunicação. Só que o cara tem mandato. Aí é diferente. Aí o presidente da EBC pode agir de maneira mais tranquila porque não pode ser botado na rua. Vocês devem lembrar que na realidade o presidente botou na rua, mas o cara foi para a justiça e voltou. Aí na prática, quando você tem mandato e o chefão lá de cima não pode lhe botar na rua, ele não é chefão para você. Só que a gente está aqui estudando direito. A gente tem que dizer se é uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação, se é uma pessoa jurídica integrante da administração indireta, não tem hierarquia com o órgão da administração direta ao qual é vinculado. O que é vinculado? É uma vinculação técnica, finalística, para que haja o cumprimento daquela finalidade. Porque, por exemplo, o presidente da EBC tem mandato, mas ele não pode chegar aí e começar a usar a Empresa Brasileira de Comunicação para finalidades diversas, para fazer propaganda contra o próprio governo, para fazer tudo contrariamente ao que o governo atual faz. Então isso aí não pode acontecer. Então existe um controle finalístico, mas esse controle finalístico não pode ser confundido com hierarquia, ok? Isso a gente vai detalhar mais quando estiver falando dessas instituições, mas desde já eu quero que vocês percebam que essa vinculação, não se preocupe que a gente vai detalhar mais como é que ela funciona, essa vinculação, ela não se confunde com hierarquia. Ok? Não há hierarquia. É meramente um controle finalístico. É uma tutela, como se diz muito nas provas de direito administrativo. Então, vista essa diferenciação da administração direta e da administração indireta, vamos falar da criação e extinção de entidades de administração indireta. Bem, nós já dissemos que o ente político, União, Estados, DF, município, ele pode criar entidades de administração indireta. Como eu falei, a mãozinha da família Adams, né? Que era parte de uma pessoa e agora começa a andar sozinha, tem vontade própria. Então você tem a criação de uma nova entidade que vai ter patrimônio próprio e outros direitos próprios, vai poder contrair obrigações em nome próprio, vai ter vontade própria. Isso pode ser feito e vai sempre, sempre, sem exceção, depender de lei. Vejam o que diz o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Ele diz, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Por isso que eu falei, seja para criar, que é o caso da autarquia, seja para autorizar a criação, a instituição, né? No caso da empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, sempre vai ter que haver lei. Então sempre depende de lei. A autarquia é criada diretamente por lei. As outras três, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista,
autorizada a criação por meio de lei. Nós vamos ver que tem fundação que criam diretamente por lei, que é um bicho esquisito chamado de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Mas neste momento, como a gente vai detalhar ainda mais para frente cada um dos entes, neste momento eu quero só que você perceba que sempre depende de lei. E tem que ser uma lei específica. Lei específica é uma lei que trata especificamente daquele assunto. Você não pode trazer uma lei sobre divórcio e no meio cria uma petroleira, uma empresa de petróleo. Você tem que trazer uma lei criando aquela instituição. Tem que tratar só daquele assunto, para evitar que alguém crie empresas em artiguinhos escondidos no meio de lei, ou autorize a criação de empresas, tá? Então tem que haver uma lei. E aqui se diz, cabendo a lei complementar neste último caso, deixa eu limpar aqui que eu já baguncei demais, deixa eu fazer um asseio aqui na tela, para que a gente veja que neste último caso, o caso aqui é o caso da fundação. Tá? Então, no caso da fundação, uma lei complementar deve definir quais são as áreas de atuação. Porque a ideia básica, pessoal, a gente vai aprofundar bastante essa ideia, mas a ideia básica que todo mundo tem que ter em mente é que autarquia é para atividade típica de Estado. Empresa pública e sociedade de economia mista é para atividade empresarial. Fundação é para atividade de interesse do Estado. Mas não é atividade típica. Atividade típica é aquela em que é exercício do poder do Estado, por exemplo. O INSS fiscalizava, o INSS para um poder de Estado, autarquia, beleza. Mas quando se pensa numa Fundação Nacional do Índio, quando se pensa numa fundação de cultura, você pensa em atividades que têm a ver com interesse do Estado, mas que não é típica de Estado. Quando você pensa em cultura, em educação, em lazer, você já pensa em fundações. Então a ideia básica é por esse caminho. Então a fundação não pode ser criada para atuar em qualquer área. Vai ser para atuar em certas áreas a serem definidas numa lei complementar. Mas agora, nesse momento, o mais importante, como já citei, é lembrar que para criar qualquer entidade de administração indireta, necessariamente vai haver uma lei. Seja esta lei meramente autorizativa, seja a lei que cria a instituição, e essa parte aí do cria a instituição vale fundamentalmente para as autarquias e fundações de natureza autárquica, esse bicho esquisito que nós vamos explicar no momento adequado. Ora, aqui a gente tem que adotar o paralelismo das formas. Se é necessário lei para criar determinada instituição, se é necessária lei, melhor dizendo, para extingui-la, você também vai precisar de lei. Não dá para imaginar a lei criar e um ato menor extinguir uma entidade desse tipo. Apesar que a gente vai ver uma agressão a esse princípio, previsto até na Constituição, no caso de cargo público. Tem um caso que cargo público, quando está vago, né, ele pode ser extinto por um ato menor do que o ato que criou. Mas aqui, para a criação de órgão e extinção de órgão, sempre tem que ter lei. A ideia básica é a seguinte: se para criar uma autarquia você editou uma lei, a lei cria diretamente a autarquia, para você extinguir tem que vir uma lei diretamente extinguindo. Se para criar uma empresa pública, como é que se cria a empresa pública? A gente já viu que é necessário uma lei autorizando. Então primeiro vem a lei autorizativa. Só que a lei só autorizou. Como é que se cria? Você elabora os estatutos da instituição e registra. Por exemplo, se a instituição comercial registra na junta comercial. Registra no cartório, se não é. Então você tem um procedimento. Autorização mais registro. E se você for extinguir, vai fazer o quê? Só registrar lá o ato de extinção? Claro que não. Se para criar precisou de lei autorizativa, para extinguir você também precisa de uma lei autorizativa. Então, para a extinção dessas entidades é necessária a observância do princípio do paralelismo das formas. A forma usada para criar é a mesma forma usada para extinguir. Bem, iniciativa legislativa para a criação de entidades administrativas. Olha, a Constituição Federal, falando da esfera federal, coloca que é do presidente da República a iniciativa de lei para a criação ou autorização de criação dessas entidades de administração indireta. Cuidado! O raciocínio adotado hoje em dia é no sentido de que, se você vai criar uma dessas entidades na administração indireta do Poder Executivo, a iniciativa vai ser da chefia do Executivo. Isso vai valer na União, com o Presidente da República, nos estados e no DF, com o governador, nos municípios, com o prefeito. Só que, se vocês forem olhar para o artigo 37 da Constituição, quando se fala da administração direta e indireta de qualquer dos poderes de União, Estado, DF, municípios, dá a entender que pode haver administração indireta também nos outros poderes. Não é comum.
Quando a gente fala em empresa pública, autarquia, fundação, empresa pública, os quatro entes, né? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, a gente imagina que eles são sempre vinculados ao executivo, a um dos ministérios do executivo. Se você pensar, Banco do Brasil e Caixa Econômica, a sociedade de economia mista e empresa pública, se vincula ao que? É o Ministério da Fazenda. E a INSS é o Ministério da Previdência. Então sempre é um ministério que vincula aquela entidade. Só que apesar de ser muito raro, há a possibilidade de entidade de administração indireta nos outros poderes. Existia o Instituto de Pensão dos Congressistas. Felizmente extinto, dava muita vantagem para previdenciária para congressista, mas era uma autarquia vinculada ao poder legislativo. É comum que se criem na administração indireta de alguns estados, do judiciário, por exemplo, uma rádio ou uma TV. É uma empresa pública para se funcionar lá na administração indireta. Então, isso pode acontecer. Não é uma coisa muito comum, eu disse comum porque existe em alguns lugares, mas não é tão comum quanto a entidade de administração indireta no poder executivo. Eu lembro que há algum tempo estava tramitando uma emenda à Constituição que dificultava a criação de uma entidade de administração indireta, não foi aprovada, mas na época do trâmite, o senador que defendia a aprovação da norma falou que existiam 150 estatais na esfera federal, praticamente todas ligadas ao Poder Executivo. Tá? Só que em prova a gente tem que lembrar do seguinte, a proposta de lei é do Executivo se a entidade for da administração indireta do Executivo, o que é muito comum acontecer. Mas se for de outro poder, a proposta de lei tem que vir do chefe daquele poder. Se é, por exemplo, do Judiciário Federal que se vai criar uma administração indireta, né, vai ter que vir da presidência do Supremo. Se é do Poder Legislativo, tem que vir da presidência do Congresso Nacional. Ok? Então a iniciativa de lei é do chefe daquele poder. Via de regra, chefe do Poder Executivo. Por fim, só um comentário relativo às entidades paraestatais. Elas não fazem parte da administração indireta. Alguém pode dizer, Ricardo, então por que você está citando? Eu estou citando porque você precisa saber que não faz parte. Porque de vez em quando colocam em prova e algumas pessoas acham que fazem parte. Porque são entidades, olha, paraestatais, estão ao lado do Estado. Desempenham atividade em que o Estado tem interesse. Muitas vezes até subsidia com tributos. São criados tributos para financiar essas instituições, mas elas são pessoas de direito privado que não integram a administração pública. O principal caso aqui, o principal exemplo, é composto pelo Sistema S. SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, SEST, essas entidades todas são até destinatárias da arrecadação de tributos, mas não integram a administração pública. Integram o que chamam de terceiro setor. Entidades de direito privado que exercem atividades que são de interesse do Estado. Nesse terceiro setor também podem se incluir as diversas ONGs, organizações não governamentais, não importa o nome que sejam dados a elas. Nós temos as OEs, organizações sociais, as OCIPs, organizações da sociedade civil de interesse público. Nós vamos falar dessas instituições no momento oportuno, porque apesar de não integrar a administração pública, se ligam muito à administração pública mediante alguns instrumentos que precisam ser estudados no momento oportuno. Não dá para fazer um parênteses aqui que ele ficaria grande demais, porque nesse momento eu só quero que vocês entendam o que é que compõe a administração pública brasileira, o que é que parece compor, mas não compõe, como esse terceiro setor, certo? E já tem uma noção de como essas entidades vão ser criadas, porque o detalhamento disso vai vir nos blocos subsequentes desse nosso módulo. Então até lá, bons estudos, tchau, tchau.